Ei, gente, e aí? Cheguei de novo aqui no nosso canal. Claro, eu vou estar sempre aqui trazendo histórias incríveis para vocês, histórias que nos fazem repensar e histórias que nos fazem assim, nos emocionar, mas principalmente histórias que vai fazer você parar e ficar assistindo toda ela, todo o vídeo, não sai daí não. E hoje eu vou contar uma história assim que, gente, Cara, eu tinha menos de 10 anos quando começou esse projeto de vida aqui, esse sonho, que lindo, né? Mas antes de contar a história desse meu entrevistado aqui, que vai representar um monte de pessoas muito importantes, que já são importantes para mim, que são a família dele, eu quero dizer para você o seguinte: vem contar a sua história, vem sentar aqui nessa cadeira, realizar o seu sonho, seu projeto de vida aqui no estúdio da RVL. Essa estrutura toda que você vê aqui e muitas outras coisas atrás dos bastidores pode ser sua. É só você acreditar no seu sonho e você já sabe, mesmo que as pessoas falem, mas será que você sabe fazer? Sabe. Se você tem um sonho, você tem que dar o primeiro passo. Fora isso, você tem que pegar o telefone e agendar com ele. Já te falei, o cafezinho tá pago, é muito bom, né? E a excelência, a competência e o carinho que eles nos recebem aqui, eles fazem a leitura do que é o nosso projeto e ajuda muito isso, né? Então, beijo para vocês, fica coladinho na gente aí, deixa seu like aí, vamos lá. Enfim, é uma história linda de um sonho que se realizou desde 1974. Eu era bem jovenzinha. Com muito trabalho, esforços e, claro, um amor incondicional pelos animais, que passou de geração a geração. Hoje já está na terceira geração. Meu entrevistado, ele é bacharel em advogado. Ele é bacharel e advogado. É a mesma coisa, gente. Ele é bacharel e ele é um advogado. É a mesma coisa, não é isso? Enfim, né? Vocês entendem a apresentadora aqui, né? Mas enfim. Filho único da Ana Paula Meira Sá e do Patrício Ferreira de Sá. A Ana, mãe, é a segunda geração. E ele é apaixonado pelo que ele faz. Eu já quero dizer para vocês aqui que eu sou cachorreira. Eu amo bichos. Escolhi os cachorros. E eu, Veroca, falo, tá, meu amigo, que quando Deus criou o mundo, ele criou os animais, os bichos e as plantas para enfeitar o mundo para nós. Então, a sua família cuida da criação de Deus com muito amor e carinho, porque ele criou antes os bichos do que nós. Seja bem-vindo, Igor Meira de Sá. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, é um prazer estar aqui, Veroca, tudo bem? Boa tarde. Poder contar um pouquinho da minha história, da história da minha família, da história da minha empresa. História linda, É um né? prazer. Boa tarde, que nós estamos gravando, boa tarde, mas vocês estão assistindo, boa noite aí. Pode ser boa noite, boa tarde, bom dia. O importante é que vocês estão aí. Você hoje gerencia a empresa, não é isso, Igor? Sim, hoje eu gerencio. A empresa, ela se iniciou em 1974. Porém, meu pai e minha mãe foi a partir de 1986. Espera aí que você vai contar isso aí. E ele tem, na história, o avô, que visionário, ele vai falar sobre o avô. Assim, a paixão começou com o avô dele, mas o avô dele não era formado em veterinária quando já amava os bichos, ele vai falar. Agora, como é que era o nome do vovô? Meu avô se chamava Bongimeira. Bongimeira? Ele É um era... significado, Bongimeira? Ou é um nome diferente só? Não sei, pode ser que tenha, mas eu realmente não sei. Depois nós vamos descobrir. Nós vamos ter que pesquisar para descobrir. Bongimeira. Bongimeira. Todo mundo pediu ele para repetir o nome, né? Com certeza. Até hoje, escuto o nome, acho que tá errado, mas é esse nome mesmo, Bongimeira. Diferente. Na verdade, quando você também... Ele faz um brief para mim, né? Que um brief, ele conta um pouquinho da história para mim. E eu também perguntei, não foi? Repete para mim. Meu filho. Vou te chamar de meu filho, porque você tem idade de ser meu filho. Conta como tudo começou. Olha, tudo começou mesmo com a ideia do meu avô. Meu avô... O nome dele? Bongimeira. Grava aí, Bongimeira. Ele era fiscal de frigorífico. Olha, e tinha um sonho de ter um hospital veterinário. E ele tem 3 filhos, né? Que é a minha mãe, que é a do meio. A Ana. A caçula, que é a Inajá. Sim. E o mais velho, que é o Alírio. Seus tios. É isso. O mais velho não quis mexer, virou engenheiro elétrico. A mais nova seguiu outro caminho. E meu pai, na época, em 1986, ele trabalhava em banco e trabalhava em outra... Mas vou por parte. O seu avô era fiscal. Isso, meu avô era fiscal. Mas já amava de os frigorífico. bichos. Sim. Como sim. é que ele se tornou veterinário? Olha, ele já era veterinário, né? Ah, ele já era Isso, também. Ele já era também. Estudou pra Exatamente. caramba, hein? Fiscal de frigorífico, fiscal de carne. E ele tinha esse sonho de abrir uma clínica veterinária, porém não tinha com quem
se juntar. E eu vou te falar, eu acredito que naquela época lá não dava dinheiro, não gerava dinheiro, não. Naquela época era Acho que as é mais coisas difícil, né? bem mais complicadas. Então ele tinha a formação do veterinário. Sim, ele era veterinário mesmo. Sim. Só que o sonho dele era realmente abrir uma clínica, ter uma clientela. Mas tinha que criar filhos. Tinha que criar Tinha filho. que pagar as contas. Tinha que pagar a conta. E misturando isso tudo, acabou que ele teve que esperar um pouco até o momento que chegou meu pai e minha mãe com a oportunidade de se formar uma sociedade. Então ele esperou os filhos crescerem e esperando que talvez esses filhos, né, pudessem ajudá-lo. Pudessem ter interesse. Tem interesse. Interesse na causa, porque o meu pai, na época, o Bongi Meira, ele é pai da minha mãe. Sim, pai da Ana. Isso, na época, minha mãe casou com meu pai. Aí namorou o Patrício. Isso, exatamente. Parabéns, viu, Patrício? Moça bonita, hein? Para brincadeiras à parte. Beijo para o Patrício e para a Ana. Aí a Ana casou com o Patrício, seu pai. E aí surgiu a oportunidade de assumir essa clínica e foi o que eles fizeram. A sua mãe continuou o sonho do pai dela. Exatamente. Então a sua mãe trabalhou... Incluiu meu pai. Ah, gente, que bonitinho. Então o Patrício não é o genro preferido, não. Falei não, né? Não, né? Ó, Veroca, não faz intriga, não. Mas aí o genro chegou, o Patrício, e abraçou esse sonho que a Ana, como filha, e os dois começaram junto com seu avô administrar com esse mesmo nome? Com esse mesmo nome, nesse mesmo local. Esse nome é do seu avô? É. Ah, eu tô emocionada. Muito tempo, muito tempo mesmo. Me dá um lenço. Eu tô emocionada, sabe por quê? Eu não tive avós. Uhum. Eu tô emocionada mesmo. Eu sou de pais separados. Uhum. E eu não convivi com meus avós. Eu acho avô tão fofinho. É mesmo. E aí, pensar que seu avô que teve esse sonho, que é esse nome, e você está aqui, porque eu não tenho memória nenhuma afetiva com meus avós. Uhum. Põe um lenço aí que se você precisar também. Põe aí pra mim. Meu. Eu me emocionei, sim, porque a sua mãe, ela conseguiu, como filha, realizar o sonho de seu pai. Aí vem o genro e também... E agrega. Agregue muito, porque para o seu avô ter um genro que gosta, né, de falar, não, tá aí, eu posso ir. E aí seu pai e sua mãe foram administrando junto com seu avô. Exatamente. E foram tocando, continua aí. Foi tocando. E, assim, na época, a visão de animal era muito diferente do que é hoje. Sem dúvida né? nenhuma, é. Hoje em dia, um animalzinho, um cachorro, um gatinho, um periquito, qualquer coisa é como se fosse um membro da família. Virou Antigamente, família. não tinha isso. Então, era uma coisa muito... até chato de falar, mas uma coisa muito materialista. Sim. Uma coisa, às vezes, que era muito cara, abria mão. E hoje em dia, o mercado está crescendo muito e as pessoas cada vez mais tendo animais, em vez de ter filhos, preferem ter animais. Verdade. A gente não está criticando, na verdade, a gente está constatando uma realidade, Sim. né? E aí onde fica o pronto-socorro veterinário? O pronto-socorro veterinário sempre esteve no mesmo local. Já era a segunda pergunta, do mesmo local, Igor? Rua Jacuí, 891, bairro Floresta. Repete aí. Rua Jacuí, 891, bairro Floresta. Olha, Rua Jacuí é uma das avenidas mais tradicionais aqui da nossa cidade, Belo Horizonte, Minas Gerais. O bairro Floresta, ele é um dos primeiros bairros que existiu em Belo Horizonte, mas muita tradição. Mas na época era bairros assim, top, porque era endereço caro, porque era um dos primeiros bairros que surgiu. Bem tradicional. Muito tradicional, e está até hoje no mesmo local. Então tem muitas gerações ali. Se tem bastante história. Você comentou comigo que tem pessoas que vai lá que o seu pai atendia, que lembra... Eu tenho memórias de quando eu era mais novo. Eu ia te perguntar isso, você brincava lá? Brincava, sempre, assim, como eu sou filho único, então sempre estava ou com minha mãe ou com meu pai, e como eles precisavam trabalhar, precisavam botar a empresa para frente, sempre estava lá. Saía da escola e ia para lá? Exatamente. Fazia para casas lá? Fazia, conversava, via os procedimentos, via mesmo, tudo. Brincava com os bichinhos? Na verdade, brincar não, que minha mãe não deixava, né? Que era assim, mais, não, vai te morder e tal, mas eu sempre estive naquele filho único, né? Filho único. Mais ou menos. Mas você conviveu com aquilo ali. Sempre. Coisa boa. Daí veio esse amor, né?
Daí veio esse amor todo por animais. E aí foi transcorrendo, a sua mãe então assumiu com seu pai, o seu pai com certeza era o gestor e junto com ela, você cresceu ali. E quando foi que você começou a estudar e você falou, ai, você é veterinário, foi isso? Não, na verdade, assim, desde o início eu não tinha muito jeito com animais, assim, não gostava de ver procedimentos, não gostava de ver animais machucados. E aí fui por um lado nada a ver, que seria a advocacia, seria o direito, e fiz o curso, não me arrependo, acho que o curso é ótimo. Sim. E aí morei fora e voltei com a cabeça diferente, voltei na cabeça com a missão de dar andamento nessa empresa, porque só tem eu para olhar, não tem outra pessoa. Mas diz uma coisa, sua mãe ficava assim, ô Igor, sabe o que que é, meu filho? Você podia vir para cá quando você estava lá fora do Brasil? Tinha Na de vez em verdade, quando meus isso? pais queriam que eu seguisse mais ou menos assim, você primeiro tenta o seu rumo, depois, se você não gostar, você vem até a gente e a gente resolve, a gente dá andamento nisso aí. Essa coisa do pai e a mãe, assim, tentar que você siga o que é o sonho da família não tá errado, concorda? Concordo. Eu acredito que se você tiver um filho, você vai falar, filho, você não gosta de bicho? Mas essa fala do seu pai e da sua mãe é muito sábia. Meu filho, tenta seu projeto, o seu sonho. E aí, se você perceber que não é bem isso, e você então se tornou um bacharel em direito. Mas as pessoas têm muito preconceito contra isso, não tem? As pessoas falam que você está meio assim aproveitando na onda da família. As pessoas acham que a gente tá lá à toa, né? É. Mas eu tô lá há 12 anos já e assim, eu carrego comigo essa missão. Eu preciso de o que meu pai trabalhou por mim, eu tenho que fazer por eles hoje em dia. Eles já estão com a idade mais avançada, avançada nada, né? Tão jovens ainda, não tem nada disso. Mas já dava parado Mas de trabalhar um eles estão pouco, eles né? estão precisando dar uma descansada, aproveitar a vida, e eu tô cheio de energia, tô aqui disponível para estar trabalhando, né? A verdade é, eu sou mãe de filho único também. Então eu posso falar. Não é todo dia que a mãe quer levantar e ir trabalhar, não. Tem dia que a mãe, eu vou falar por mim, tem dia que a mãe quer ficar ali com o filho único ali, aquele filho de 6, 7 aninhos ali, deitadinho, aquele dia que a criança, tô falando de você, tô falando do Uhum. meu filho. Sabe aquele dia que você levantava febril, virose? Que é virose mesmo, não tem que falar que é virose. E aí, a mãe hoje não quer ir para a escola, a sua mãe não podia ficar. Ela tinha que ir trabalhar. Exatamente. Porque a gente que é mãe de filho único, a gente tem só uma oportunidade. E eu me lembro de muitas vezes que o Lucas às vezes ia ficar em casa porque ele não estava se sentindo muito bem, mas eu tinha que trabalhar. Então, o que você está dizendo, você está honrando a sua mãe e seu pai, porque mesmo que ela falasse, Patrício, vai, mas quando, quando os dois administram a empresa, falta a parte dela. Com certeza. Falta a parte dela. Então, você sabe que muitas vezes você queria que sua mãe também ficasse em casa e ela não podia. Exatamente. Eu acredito que a sua mãe era aquela mãe que ia nas reuniões da escola, mas tinha hora de chegar e hora de ir embora. Exatamente. Corrido, sempre muito corrido. Não é? Porque você está falando com uma mulher que tinha que teve esse histórico. Eu Uhum. chegava nas reuniões da escola, nada contra você que dedicou e se dedica só curtir seu filho e para com a sua parte profissional, mas eu não podia. Então, assim, eu não conseguia chegar nas reuniões da escola e ficar aquele monte de assunto rendendo, rendendo, porque eu tinha que bater cartão, eu Uhum. tinha que trabalhar. Isso aconteceu? Meu filho mora de orgulho de mim. É isso Como você, mesmo. da Ana. Eu morro de orgulho de meus pais também. Faltou carinho? Não, de Não. forma nenhuma, sobrou. Exatamente, a gente sabe administrar. É, Muitas mulheres, hoje eu sou uma referência para algumas mulheres que ela fala assim: nossa, mas assim, eu parei de trabalhar, eu estou fazendo isso pro meu filho. Eu só falo: olha, você deve fazer aquilo que você tem paz, mas não vai cobrar. Porque quando você for com falar, mas eu certeza. parei isso, eu parei aquilo, ele vai falar assim: mas eu não te pedi. É verdade. Eu não parei os meus sonhos para mim cuidar do Lucas. E continuei trabalhando. E uma das coisas que aconteceu uma vez é que o Lucas fez uma redação. É uma redação falando da mãe dele. A diretora me chamou, porque a diretora era muito minha amiga, ela sabia que eu tinha um pouquinho de meio culpa de não Uhum. ter tá tão presente. Ela falou assim: não se preocupe, não, Veroca, olha aqui. Ela me deu para ler. Ele falava assim: a minha mãe, ela viaja muito. Ela viaja nos aviões, aí ele desenhava um aviãozinho. Mas a minha mãe, quando ela chega, ela traz para mim um docinho. Ele mostrava o docinho. Uhum. A minha mãe é uma mulher de negócios. Eu não sei muito bem qual que é o negócio da minha mãe, mas eu sei que eu adoro que a minha mãe trabalha, porque ela sempre traz coisas boas para mim. E quando ela tem tempo, ela fica só comigo.
Pois é, olha que legal. Então, Foi isso que o Lucas leu de acaba mim, que a gente compensa com. As mães compensam com outros. com tempo de qualidade. Exatamente. Mas aí você brincava lá no meio das crianças, lá no meio dos bichinhos, e aí você não abriu mão do seu sonho, então. Não, não é. Assim, na verdade, eu era meio indeciso do que eu queria, e quando eu voltei de viagem, eu cheguei à conclusão que o meu sonho é seguir esse sonho. Então, eu preciso de estar lá, eu preciso de ajudar eles, eu preciso, como se diz, fazer eles curtirem um pouco a vida, e eu adoro o que eu faço, assim, vou lá todos os dias, vou final de semana, vou domingo, qualquer horário que precisar, eu tô lá, se eu faço realmente com bastante amor. Eu fiquei sabendo outro dia que você estava passando mal e você levou a cachorrinha, mesmo passando mal, você saiu de casa, pegou uma cachorrinha, uma Meg da vida maravilhosa, mas assim, ela tinha passado por uma cirurgia, ela é muito velhinha. Você mesmo é que quis levar ela para fazer lá o exame? É assim, No outro local? às vezes eu prefiro levar para ter um cuidado maior, né? Assim, a gente tem funcionário para fazer esse tipo de serviço, inclusive ele tá de folga, então acaba que eu tenho que fazer tudo. Eu tô lá administrando, eu que tenho que ir atrás do cliente, ligar, ver o que tá acontecendo, o que tá precisando. Então, nessa época de cobrir férias, eu tenho que fazer de tudo. A empresa não pode parar de forma nenhuma. A verdade é um legado do vovô, é um legado da sua mãe Ana, do seu pai Patrício. Exatamente, eu tenho que Então, continuar. assim, é um legado, não é peso. Não, de forma nenhuma. Sou muito feliz em poder ter essa oportunidade também. Que eu sei que é difícil ter uma empresa com muito tempo de Isso que eu ia te mercado. perguntar, como é a estrutura da clínica hoje? Equipe, estrutura? Olha, a estrutura da clínica, graças a Deus, é assim, ela tem crescido muito. Hoje a gente tem cerca de 9 veterinários, a gente Nossa, é muita gente. tem assim, são 4 durante o dia e o resto são plantonistas. Fazem parte do Sim, corpo sim. clínico, do Meus corpo clínico. cachorrinhos têm mania de passar mal à noite, não tem? Passa, Igual passa. menino. Nossa, É igual passa menino. mesmo. Menino passa muito mal à noite. Vem, a gente fica lá 24 horas, chega de tudo, de É tudo, de tudo. verdade. Eu sou cachorreira, eu já tive É, 4. Gente, eles têm um negócio de passar mal à noite. Gente, parece criança. e acontece cada coisa, igual Sim. um tempo atrás, chegou um animalzinho tinha comido uma chupeta. Oh, Aí passou no exame, viu lá a chupeta. Assim, vai acontecendo cada coisa. igual filho. É, Põe na boca que não exatamente, deve. aham. Tinha um bebê, provavelmente uma criança na família. Na Comeu a família, chupeta. comeu a chupeta. E tem Gente. casos e casos de. Às vezes a gente vê cachorrinho que chega. Ah, ele chega machucado, precisa de internar, precisa de fazer um exame. A gente, hoje lá na clínica, a gente tem uma estrutura de raio-x, a gente tem uma estrutura também de ultrassom, um laboratório próprio para Muito poder bem agilizar. estruturada. Poder agilizar, o animal precisa fazer uma castração, precisa de uma cirurgia de urgência, a gente já coleta ali mesmo. Porque a gente tem essa dificuldade. Eu falo aqui que eu sou cachorreira porque eu gosto hoje, claro, né? A gente vai ficando um pouco madura. A gente não é que a gente diminui também. Os nossos bebês dogs vão pro céu. Aí o filho casa, né? E aí um filho único, né? Filho casa, e a gente Isso, também vai diminuindo a quantidade. exato. Mas a gente tem muito amor pelos nossos bichos, a gente tem muito medo. Quando chega na veterinária, ainda vai para outro local. Não é isso? Não é desconfortável? Exatamente. É um dos diferenciais, né? Porque você ter a estrutura toda ali, além de deixar o processo mais rápido, Sim, ele tem essa questão do conforto com o tutor, também com o animal que às vezes está passando mal. Quanto menos movimentar ele, melhor. entendi. Então acaba que ajuda. E o animal hoje é parente mesmo? É parente. Hoje em dia é parente e parente mesmo, igual minha mãe fala. Sua irmã, fala, realmente, a Zara é minha irmã. Quem é a Zara? É a minha Shih Tzu. É sua irmã. É minha irmã. Mexe com sua irmã mais Aham. nova, não. É mais nova que você? É mais nova que Ela tem, você? ela tem 3 anos, 4 anos. Não, ela é bebê. Você é o irmão mais velho. Aham. Aí vai lá, passeia com a Zara, vai lá, faz assim, leva ela. Como a gente tem um hospital veterinário, Sim, a gente tem a sim. parte de banho ali também. Sim, sim, Ah, sim. hoje ela vai com você. Eu levo ela. Quer dizer, você é o irmão mais velho que cuida da irmã mais nova. Tem que Porque cuidar. os bichos viraram parente mesmo. E em pandemia isso mudou, isso aumentou muito, né? Os bichos se tornaram muitos companheiros, aqueles ali que estavam fazendo a nossa alegria. Mas não são só cachorros, gatos e fala todos os Não, bichos aí. lá na clínica a gente atende também silvestre. A gente tem um especialista em silvestre que é muito bom. Chama Daniel, Dr. Daniel, desculpa. Sim. E assim, ele atende tartaruga, atende hamster, rato,
aqueles A ratinhos, iguana, né? iguana, assim, coelho, Cobras. porquinho da Índia, cobra. Cobras. Assim, eu brinco com ele que eu falo assim, Daniel, você atende de tudo. Ele ou não é? É, Ele ou não é? e Ele ou não é? realmente É o não é muito bom do pronto-socorro profissional. veterinário. É muito bom profissional. Aliás, todos são. A doutora Carla é muito boa. Mas essa especialização não é comum achar. É, É muito comum não ter. assim, em Belo Horizonte, eu percebo que as pessoas têm um pouco de dificuldade Não é comum você de achar uma encontrar, veterinária que tem isso tudo, não. Que tem um que- especialista para isso. Exatamente, não é tão comum. Não é tão comum. Assim, existe, mas tem que dar uma procuradinha. É uma coisa que ainda tá em uma crescente, né? Mas sim. Ah, por isso não, ó. Ó, aqui já tem, Já gente. tá. Já tem há muito tempo. Olha, se imaginar que o seu avô era um fiscal. Gente, quando eu paro para pensar na história do seu avô, eu fiquei pensando, falei, gente, o cara estudava muito. Porque é concurso, o cara ainda faz uma faculdade veterinária. O sonho do seu avô, ele conseguiu realizar. Porque ele sempre gostou muito dos bichos, mas ele tinha que ser um homem também racional, ter dinheiro para pagar as suas contas e criar seus filhos. Com certeza. Não é? Que lindo isso, né? Com certeza. Assim, eu não convivi tanto com meu avô, porque ele morava fora de Belo Horizonte. No início ele morava aqui, mas depois foi para fora. Mas Até que idade você conviveu com ele? convivi até os. Ele faleceu tem mais ou menos uns 7 anos, assim. Mas ele sempre, uma vez a cada 6 meses, Entendi. uma vez a cada 3 meses, estava aqui, dava um oi pros netos. Ele foi morar mais perto dos bichos? Foi morar mais perto dos bichos, mais perto do trabalho. Foi morar perto dos bichos. Vocês fazem um trabalho social que eu gostei muito e eu nem procurei saber muitos detalhes, não, porque eu falei, não. Falou que é ação social, tá falando comigo, porque nós temos aqui, ó, a nossa caneca, vamos brindar. A nossa caneca é uma caneca solidária que a gente arrecada fraldas geriátricas para criança com paralisia cerebral. Você até trouxe. Tem que brindar, tem que tomar, né, gente? Tem que tomar. Você até trouxe a nossa fralda, muito obrigada. Em meu nome, em nome da minha equipe, eu agradeço a toda a equipe do Pronto Socorro Veterinário, o Igor Saki, que representa a família dele. Muito obrigada pela fralda. A fralda vai alcançar crianças que têm paralisia cerebral. E vocês fazem ações sociais, fala ação social, fala o nome, dá honra às pessoas, fala tudo aí. Tá, pode deixar. A gente faz algumas ações sociais. Na época de frio, a gente costuma fazer aquela arrecadação de ração, de pano, de papelão, de caminha, para No frio. as ONGs, justamente nessa época de frio mesmo. No ano passado, a gente ajudou a ONG Patas BH. Sim. A gente conseguiu arrecadar bastante coisa. E temos também parceria com uma ONG, não é uma ONG direcionada a animais, é uma ONG de crianças. Sim, sim. Porém, tem uma parte também que ele queria ligar, a parte veterinária, que é a ONG bacana demais, que é ali perto da clínica também. Entendi, que cuida de crianças. Cuida de crianças, mas direciona bastante pessoas que não têm condição de arcar para fazer cirurgia, fazer um protocolo de vacinação. É aquela criança que tem ali o famoso caramelo, né? Exatamente. O caramelozinho, que aí fica doente, não tem condições financeiras de cuidar. Exatamente, Que é direcionado bonitinho, pra Igor. gente. Aí vocês ajudam. Ajuda, tem que ajudar. Eu já passei por situações assim, de pessoas batendo na minha porta, falando assim, ô dona, sabe o que é? Com um cachorrinho no colo, assim, que o cachorrinho tinha sido atropelado. Aí você dá o dinheiro e às vezes você dá o dinheiro, mas você fica pensando, será que ele vai levar no lugar certo? Será que vão fazer corretamente? Ou vai levar numa farmácia? Porque tem gente que é maluco, vai pegar a pata do cachorro e falar que fez um curativo. Vocês pegam exatamente esses cachorros que são de crianças carentes e dão essa força para eles. Exatamente, a gente tenta ajudar assim, dentro do nosso alcance, né? Mas, igual eu falei, exame, cirurgia, às vezes não tem condição nenhuma de poder pagar um tratamento, leva pra gente, a ONG entra em contato conosco, faz como se fosse um filtro, né? Sim, sim. E aí me manda mensagem, encontra com a gente lá e a gente realiza o procedimento, orienta visando ajudar mesmo. A gente precisa de ajudar, tem muita gente precisando de ajuda. Eu acho que se tiver quanto mais gente para ajudar, acho que o resultado é melhor, né? E por que o brilho nesse olho aí quando fala? Não, assim, eu fico feliz em poder estar ajudando, em poder estar ajudando de alguma forma. A gente não pode ajudar muito, né? A gente não tem condição para ajudar o tanto que eu gostaria. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai produzindo, a gente corre atrás de ajudar mais ainda. Eu acho que vocês estão correndo na frente. Porque, na verdade, como empresária que eu sou,
a sua equipe tem custos para isso. Você tem custo. E esse custo você joga para dentro do caixa da empresa e você põe na conta do vovô, da sua mãe, Com do seu certeza. pai e na sua conta. Exatamente. Tá certo? Exato. Eu não sabia que eu Certíssimo. ia chorar nessa entrevista. Eu não imaginei que eu choraria nessa entrevista. Meu filho já me doou muita fralda. Quando ninguém doava, o meu filho comprava fralda. Uhum. Minha nora, meu marido. É... Continuar o sonho do seu avô, Igor, faz você levantar todos os dias de manhã, Facilmente. 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 Ver meus pais felizes, descansados, podendo estar viajando, podendo estar aproveitando da vida. Para mim, a minha satisfação hoje em dia é essa. Ok. Qual é a lembrança que você tem do seu avô? Olha, eu tenho uma lembrança do meu avô de. Na época, meu avô era separado, né, da minha avó, mas eu tenho uma lembrança muito boa dele O visitando nome da a vovó? gente. Chama Venilda. Venilda. E ela Venilda. já foi pro céu? Não, ela tá aqui ainda, graças a Beijo, Deus. Venilda! Ô, gente, esse povo começa com o Graças a nome de Deus. V, esse povo dura. Ô, gente, tá certo, equipe? É, vê. Aqui, ó, Venilda, ó. Ó, beijo pra você, que bonitinha. Graças a Deus e que ela fique pelo menos mais uns 50 anos. Amém, amém. Não, não aí eles vão falar assim, não, era esposa de Noé. É, exatamente. Que gracinha. Então, assim, continuando o sonho do seu avô. Sim, com muita felicidade de poder ter essa oportunidade, né? De estar seguindo uma ideia, talvez uma filosofia também. E a gente tenta levar tudo isso para dentro da clínica também, com respeito com os animais, com os clientes, com o procedimento. Assim, a política tem que ser de erro zero, né? A gente está lidando com vidas que hoje em dia são considerados. E dói, né, amigo? E Ou dói quando perde, né? dói, mas dói muito. Eles deveriam viver mais, né? Eu brinco Eu muito. falo isso também. Vive só 12, vive 15. Poxa, eu podia viver pelo menos 50, né? Mistério de Deus, né? Exatamente. Eles vivem pouco. Meu Golden, o meu Spike, eu chamo bebê de mamãe. Ele é um Uhum. ancião. Ele tem 17 anos. E o Spike, ele já teve 2 esposas e as 2 morreram. A Uhum. minha Amora, ano passado, a Amora, ela tinha a idade cronológica que fala, Uhum. ela tinha 45 anos, ela teve um AVC. Foi inesperado. Uhum. E, cara, eu passei 2 dias chorando. Eu passei 2 dias deitada chorando. E a gente fica procurando eles dentro da casa. Fica. A gente tem as imagens. A sua irmã mais nova faz isso, não faz? Faz. Não faz? A festa, Zara. a Zara, ela faz festa todos os dias. Então, se um dia que você chega e ela não tá lá por qualquer motivo, a gente vai. Onde que tá a Zara? Não sei, cadê ela? Faz toda a diferença. A gente tem muito amor mesmo. É então verdade. não tem jeito. E o Spike tem 17 anos, né? Então ele tem o quê? Mais de 100 anos. Porque é 17 É, vezes já. alguma coisa, É. né? Eu falo que tem mais de 100 anos. E o Spike, assim, eu fico falando assim pro meu marido, não me deixa ver. Se acordar de manhã e ele não estiver ali, não me mostra, porque eu quero ter a imagem do Spike, do que ele faz. Eu quero falar com você algo sobre cachorros. Você sabe disso. Mas alguns anos atrás nós estávamos conversando, eu e meu marido somos coordenadores de Casados para Sempre, Uhum. há 25 anos, que é um curso ministrado para casais. E uma vez um esposo falou para nós que ele queria muito que a esposa dele recebesse ele como o cachorro recebe ele. É. Pode falar. Eu acho engraçado porque, assim, eu acho que é o único ser vivo da Terra que recebe a gente dessa forma, é só o cachorrinho mesmo. Por mais que nossos pais, nossos filhos, no caso, né? Eu não tenho filhos, mas o diferencial do animalzinho é essa recepção calorosa, esse amor no olhar. Não tem jeito, é muito diferenciado. Você tá dando bronca porque você tá na garagem, ele tá em cima, você quer tirar as compras do carro, ele tá em cima e o rabinho tá... Aí quando ele falou isso, como eu já tinha muitos cachorros, eu entendi exatamente o que aquele marido estava falando. E aí ela falou assim, não, eu não entendi. Eu falei, vocês têm cachorro? Ele falou, não. Eu falei, então observe os cachorros. E aí ele só falou assim, eu só gostaria que ela... Aí eu falei, traduza
nas palavras, porque eles não tinham cachorro. Ele falou assim: eu só gostaria que ela ficasse feliz quando eu chegasse em casa. Então é sobre isso. Até os cachorros nos ensinam muitas vezes dentro dos nossos casamentos. Eu nunca mais esqueci, Igor. Todas as vezes quando meu marido chega em casa, eu me lembro de como o Spike me recebe. Mesmo que eu nem estou muito boa com o Delbo falou uma coisa para mim que eu não gostei. Nós somos seres humanos, né? Nós não estamos dizendo que nós vamos pensar como os bichos, mas se nós olharmos como os bichos nos tratam, você dá uma bronca no cachorro, mas ele está ali brincando. E nós deveríamos aprender um pouco mais com eles. Eles não guardam mágoa, Não guarda rancor. rancor. Exatamente. Então eu aprendi isso. Eu e meu marido aconselhando esse casal, eu passei a entender isso. Eu era jovem, eu era bem mais jovem, e eu falei, a partir de hoje, eu nunca mais vou esquecer isso. Todas as vezes que o Delbo chega em casa, ó, eu posso não estar até muito satisfeita com ele por alguma coisa. Eu falei, ei, meu bem, tudo jóia? Como é que passou seu dia, coisa e tal? Tá tudo bem? Aí eu aprendi que a gente esquece. Porque nós, os seres humanos, fala de manhã uma palavra que não ficou boa, a gente fica guardando aquela mágoa, aí a esposa chega em casa, o marido nem recebe ela bem, como os bichos nos ensinam, né? Ou se ensinam todos os dias, né? Não tem jeito. Será que é por isso que Deus criou eles antes de criar a humanidade? Eu acredito que sejam anjos, né? Talvez. Então, você é dos meus, porque Deus criou a natureza, as plantas, tudo que nós até comemos da natureza, tudo Deus criou. Deus criou a natureza e os bichos antes de nos criar. Tem um segredo aí, é para enfeitar o mundo para nós, né? E nos ensinar, concorda? Exato, concordo plenamente. Agora eu quero te fazer uma pergunta, assim, que a gente passou por ela e a gente... Não, você tá falando a lembrança que você tem do seu avô. Eu tava falando, lembrança que eu tenho é dele visitando. Minha avó, ele vinha sempre, minha avó chegava, seu avô vai vir aqui ficar alguns dias. Aí os primos iam reunir na casa da avó, esperava ele chegar, buscava na rodoviária. Tinha muitos bichos lá. Não, até que aqui em Belo Horizonte não, mas antigamente na casa do meu avô no interior, tinha vários bichos. Nossa, tinha bicho demais. Aqui não tinha mais, porque apartamento, Sim, minha avó separou do meu avô. E a clínica tava cheia, né? A clínica já basta a clínica, exatamente, já basta a clínica. Então era assim, seu avô tá chegando, aí era reunião dos netos, foi pra casa da avó, pra encontrar com o avô. Delícia. Sim, ótimas memórias. Ele perguntava sobre a clínica? Perguntava, sempre perguntou, chegava, perguntava mais meu pai, né? E aí, como é que tá? Ficava todo satisfeito. E vi que as coisas estavam caminhando aos poucos. As coisas são muito difíceis, né? Mas a gente sabe que como trabalho, a gente consegue, né? com esforço, a gente consegue ir seguindo. É verdade. Todo dia você levanta cheio de alegria para ir para o trabalho? Não, não é verdade. Não. Mas você entende que ali foi um processo de várias pessoas que se esforçaram, né? Exatamente. E fala para quem está aí nos assistindo, que às vezes está administrando uma empresa de família, fala, poxa, mas assim, não sei se eu quero isso, ou então a pessoa quer, mas assim, ela enfrenta críticas, porque você é filho único, mas tem empresas que são administradas por vários irmãos, ou tem primos que são também sócios. Não pode desistir, né? Sim. Eu acho assim que... Olha lá para a câmera e fala para essa real. Sim, eu acho assim que críticas, problemas sempre vão existir, a gente tem que seguir o nosso propósito, o nosso sonho, correr atrás dos nossos objetivos, e a gente pega para si só o que faz bem, e o que não faz bem, o que é crítica, o que não acrescenta, a gente descarta e segue a vida, segue seguindo sonhos. Eu acho que é assim que tem que ser. Isso mesmo, porque existem muitas famílias que estão num processo aí agora de segunda geração ou terceira. É tão triste quando você vê grandes empresas fechando ou falindo e você vê que havia um trabalho tão bonito feito. A gente vê as marcas por aí que elas ficam no meio do caminho e às vezes faltou uma palavra. Por isso que eu estou pedindo você para falar isso na câmera, porque às vezes faltou uma palavra para esse empresário que está na sua faixa etária. Fala assim, não, então se todo mundo desistir, mas eu posso continuar eu aqui, porque é possível. Porque você administra ela sozinha. Sim. Você não tem outras pessoas. Então tem dia, você gostaria de alguém até para dar palpite, não é verdade? Com certeza, assim, meus pais ainda dão muito palpite, graças a Deus, mas... As decisões são suas. As decisões em comum acordo. A gente senta, conversa, mas no final das contas, quem efetivamente faz hoje sou eu. Então, o que eu tenho para falar é persistência. Eu ainda estou longe de vencer ou de chegar a algum lugar muito grande, mas a minha ideia é estar sempre seguindo, sempre sendo honesto, correndo atrás dos meus sonhos, honrando minha família. E eu acho que assim,
tende a dar certo. Amigo, são quantos anos nesse endereço? Nossa, são muitos anos. Gente, que maldade mandando ele fazer conta, né? Desde 1974, então vocês que lutem faz as contas. Exatamente. Já deu certo. A verdade é você continuar fazendo o que pessoas sonharam, levantaram cedo para trabalhar e é nisso que você está focado. Não é fácil, porque você lida com profissionais que entram, que saem, ou eu vou falar algo com a minha experiência. Depois que o profissional está bem acostumado com a clínica, abre a dele, vai embora, que é normal, aí você começa às vezes de novo com aquele outro profissional. Como todo empresário, você tem essa quebra de no meio do processo, você fala, poxa, essa doutora era tão boa, esse veterinário, esse doutor era tão bom, não é isso? Exato. A gestão de pessoas é tão difícil quanto Exatamente. a administração da empresa. É mais fácil você chegar lá e falar, nossa, deu uma infiltração aqui, vou mandar reformar, do que você falar, nossa, uma reunião onde um médico falou assim, ô Igor, eu tenho que ir embora, eu tô seguindo outro projeto, não é? Muito mais complicado, ainda mais que a nossa equipe é uma equipe bastante antiga e os novos são cria nossa. Antiga não, experiente. Experiente. Ah, vocês gostaram da equipe? É uma, assim... Eu tô aprendendo a falar isso com a minha equipe. A minha equipe fala assim, Veroca, é experiente. Eu tô aprendendo. Exatamente. Os jovens nos reciclam. É uma equipe madura, uma equipe experiente. Exatamente. Os doutores vão ficar felizes lá. É uma equipe experiente e cria nossa. Então, os novos estão com a gente e os antigos estão há bastante tempo. Então, é sobre isso que eu vou te falar. Nós estivemos aqui, nessa bancada aqui, uma veterinária. E essa veterinária chama-se Malu. Ela gosta que fala Malu com 2 L's. Ela é a 2ª geração da família Pastelândia. E ela é veterinária. Oi. E ela sentou na frente do Patrício, fez uma entrevista com ele. E ele falou com ela, eu vou te dar uma oportunidade. Porque você ama os bichos e eu vejo que você tem muito a agregar. Ela falou que naquele momento, aquilo para ela foi fundamental. O seu pai falou isso para ela. Seja bem-vinda, nós vamos aprender juntos. Ele falava como se ela fosse ensinar algo para ele. Sim, nós vamos aprender juntos, nós vamos caminhar juntos, nós vamos trabalhar juntos e a família, do centro te recebe com muito carinho. Quando eu fui falar para ela, vai ter uma história linda, que vai acontecer isso, ela falou assim, Veroca, eu trabalhei lá. O Patrício me recebeu. Então, assim, eu queria te falar isso porque você não sabia, ela é uma amiga. Que legal, assim, eu fico feliz em saber que, aliás, todo mundo, eu fico brincando com meu pai que todo mundo já trabalhou para ele, né? Que tem tanto tempo no mercado, a gente fica feliz e também conheço meu pai, é muito assim, de dar oportunidade, de correr atrás de quem quer aprender, de dar oportunidade de quem quer aprender, de quem quer estar ali. É muito perfil dele mesmo. Pois é, então você leva esse abraço, muito feliz. Esse abraço, porque a Malu, que hoje ela é a 2ª geração da família Pastelândia, que é uma empresa tradicional aqui da nossa cidade. Ela falou assim, nossa, eu lembro do Patrício. Oh, que legal, fico feliz. Um abraço para Malu também. Eu não lembro dela, assim, passa muita gente, mas eu tenho certeza que meu pai... Eu tenho 29. O filho dela tem 30, então não dá nem para lembrar direito. Exatamente. Mas eu tenho certeza que meu pai deve lembrar, porque meu pai é bom. Meu pai e a Malu, ela fez exatamente isso que você está fazendo. Ela começou a trabalhar na família lá, ia para dentro dos caixas das pastelarias. O Pedro hoje faz exatamente o que você faz. O Pedro sentou aí e falou, eu tenho muito orgulho de estar continuando. Pedro também estudou, formou, e a Malu ficou emocionada. A minha equipe estava comigo, né, equipe? A minha equipe estava comigo, e aí a equipe ouviu ela falar isso, e ela falou assim, nossa, com os olhos emocionados, o Patrício me entrevistou. Muito e ele me legal. motivou, e ele me deu uma oportunidade. Oh, fico feliz demais. E meu pai também, com certeza, tá... Você tá ficando vermelho, hein? Você ficou vermelhinho. Fiquei um pouco. O Patrício deu palavras para ela de encorajamento, porque ela estava num processo como o seu. Ela não sabia se ela ia assumir as empresas da família. E ali, o Patrício dando ela a oportunidade de exercer a profissão dela, que é veterinária, logo depois ela chegou e agradeceu ele. Olha como é que as histórias das famílias, elas vão se completando. Exatamente. Belo Horizonte é bem pequena também, né? A gente fica feliz demais mesmo. Meu pai também fica bastante feliz com tudo isso. E
É isso. Então tá. Vambora. Você é responsável hoje pela clínica, você toma as decisões, você é a pessoa que é o gestor. Mas quando você fica ali na dúvida, você conversa com papai e mamãe? A Converso. conversa para você decidir ou para eles dar opinião? Converso para eles darem opinião e para eu decidir. Porque É assim, importante a opinião deles, né? não posso abrir mão da opinião da A mãe, que experiência. a mãe sabe de tudo, e do pai, que tá lá há 1000 anos, tá ali no mercado, já aconteceu. Chamou o pai de Jurássico. Já aconteceu de tudo, De tudo. sabe de tudo e mais um pouco. Então eu não posso, trabalhando há 12 anos dentro da empresa, eu não posso abrir mão de uma opinião tão importante, né? Porque, na verdade, é a experiência deles com a sua também, que você já tem a sua. Sim, Mas é juntar, né, a experiência com a sua juventude, com esses projetos novos, com essa modernidade que toda clínica tem, como é o caso da sua. tem que ter o mercado hoje em dia, a gente tem que estar acompanhando ele, a gente tem que estar sempre inovando, mas também não pode esquecer das origens, né? Então a gente tem que escutar meu pai e também ele tem que me escutar visando outras atualizações, outras formas de segmento, outras formas de em si, eu perdi. Muda tudo? É, exato. Ô, Douglas. Oi, meninas, tudo bem? Eu preciso que vocês vão. Conduz elas para o outro lado para mim, tá, amor? Tem problema não, tá? Tem problema não, tá? Tá? Fica à vontade, tá? Ô, Douglas. Douglas, eu vou refazer a pergunta de novo, tá? Tá? Eu Tem problema não, perdi. tem problema não. É porque, na verdade, ela não tinha que entrar aqui, ela tinha que entrar. Ah, entendi. Deu um barulhinho. Exatamente, Deu uma... exatamente. Mas é que a minha assessora hoje, ela teve um problema de saúde. E Fernanda é o meu comercial. E ela nunca tinha vindo aqui. Não veio como cliente. Ah, tá. Aí a Fernanda, eu falei, Fernanda, é bom que Deus coopera, não tem problema não. Vou fazer a pergunta e você entende que você está falando para esse cara que administra a empresa que pai e mãe tá isolado. Uhum. Tá quebrando cabeça. Todo dia o empresário sentou aqui. Ele falou, Verá, meus pais não dá palpite. Eu falei, você tá perdendo dinheiro. Com Você tá quebrando certeza. cabeça. Ele falou, tem falado isso comigo. Só um minuto, Douglas. Eu falei, meu filho, escuta eles. Meu filho me pede opinião. Meu filho me pede opinião para contratos da Globo, da Vale, milionários. Ele falou, mãe, o que você acha disso? Só uma opinião. Vamos lá, Douglas? 1, 2, 3. Igor, quando você tem uma decisão para tomar, ou quando você está passando por um processo, que seja qualquer situação lá na clínica, você tem essa coisa de sentar com o papai e mamãe e passar para eles e falar, pai, o que você acha disso aqui, mãe, o que você acha? Sim, quase todos os dias, assim, acontece. Mas você paga a consultoria? Não, é de graça. Mas todos os dias a gente tem que perguntar, a gente tem que conversar, a gente tem que alinhar. Eu acredito, assim, que eu tenho uma facilidade, meu pai tem outra, minha mãe tem outra. Dom, né? Um dom. Exatamente. Minha mãe observa coisas. Acho que as mulheres em si, elas são mais detalhistas com várias coisas. Sim. Assim, meu pai também é mais experiente por uma área. Então acaba que eu acredito que unindo os três, a gente consegue alinhar de uma forma que seja melhor sempre, né? Buscando sempre melhorar. Na verdade, você está trazendo a experiência, né? Que é a experiência mesmo, a idade, não tem como. Com a administração nova, essa modernização que você traz, né? Esse vigor que você traz para uma administração de uma empresa que ela é 24 horas, ela tem vários profissionais, todos formados, todos ali de alto nível, e você tem muita responsabilidade, porque uma vez que um animal entra ali, a vida daquele animal está sobre a sua responsabilidade. É o Igor que assina por aquela empresa, correto? Exatamente. E o procedimento não pode ter erro. A gente tem que esclarecer 100% para o tutor. Assinar todos os documentos, certo, assinar né? todos os documentos. E assim, a gente trabalha em prol do animal. A gente tem que procurar sempre o melhor para o animal. Salvar o animal. Exatamente. É mais ou menos a mesma lógica do ser humano mesmo. Sim. O médico chega, ele direciona o melhor protocolo sempre, é o nosso papel. Eu vi isso, eu vi quando vocês estavam tendo que lidar com uma situação com a Meg é a cachorrinha de uma das pessoas da minha equipe, e a Meg fez ali uns procedimentos, eu estava sentada com a pessoa da minha equipe, né, e aí vocês ligaram.
Equipe, pode balançar a cabeça aí, não foi equipe? Foi muitos documentos para assinar. Porque vocês teriam que entrar com outros procedimentos e que precisaria a dona, a mãe, né, do bichinho está indo lá, ela não pôde, vocês pediram para assinar, para escanear. Por que essa preocupação? A gente precisa ter esse cuidado, assim, porque é, existem mil e um tipos de pessoas, às vezes pessoas que Não tem não conhecimento, têm o né, de tudo que vocês vão conhecimento, fazer. ou às vezes também fazem com má fé, às vezes deixa de assinar alguma coisa. E assim, além do controle próprio, como um hospital, a gente tem que passar Sim. seriedade, a gente tem que Porque ser é um formal. hospital, né? Exatamente, É uma um pessoa hospital. leva o animal lá, ele quer uma organização, ele quer uma formalidade, ele quer um cuidado. Então, nada mais justo do que a gente informar tudo em contrato, depois que tiver devidamente informado, ele assinar para a gente e aí a gente dá andamento na prestação de serviço. E foi isso que você fez, porque você, inclusive, você estaria gravando comigo. Sim, Aí você percebeu que tinha uma necessidade. Eu fiquei sabendo que o senhor acabou cancelando, né? Mas não foi só por isso que ele cancelou, teve um outro compromisso. Mas você pegou a Meg, inclusive, levou ela em outro local para fazer um exame mais diferenciado. Eu achei isso muito bonitinho. E quem me informou foi a Fernanda, que trabalha comigo. Ela falou, Veroca, inclusive o Igor. Que eu falei, gente, será que o Igor está bem? Você teve um fator de saúde, você não sentiu bem? uhum, Mas era 2 horas da tarde, você deveria estar gravando comigo. aham. Você já estava melhor e você pegou a cachorrinha e levou para outro local fazer um exame mais apurado. Gente, eu estava sentado na mesa. Eu falei, gente, eu não tinha conhecido ele ainda. Eu falei, gente, que legal. Ele, o dono da empresa, pegou a cachorrinha e levou no outro local que tinha que fazer um exame mais especial. Por que você fez isso? A gente busca, assim, a gente busca Gente bonitinho, ele fala gente. Ele fala gente, ele tá falando do avô, da mãe, do pai. Mas é ele que administra. Você levou a Meg. Exato. Era um caso muito delicado. Sim, assim, o caso da Meg foi uma questão de coluna, né? Sim, sim, Ou, uma cachorra não idosa. podia ter muita movimentação e Ah, tal. E eu estava lá presente e como tinha que ter esse deslocamento, a gente precisava de uma pressa maior para poder resolver isso. Falei, não, pode deixar que eu vou lá levar. Informei a Fernanda, falei, Fernando, pode ficar tranquilo que eu estou sim, levando. sim, Chegamos lá, mandei mensagem, sim. Fernanda, cheguei, Ela me falou isso resolvi tudo. tudo para ela, para justamente, além visando o cliente, visando o tutor, a gente visar também a celeridade do processo nosso, o processo da clínica mesmo. Igor, na verdade, é seu DNA. É seu DNA. Porque quando ela é, na verdade, quando houve um imprevisto, porque você não sentiu-se muito bem, eu fui para a casa da Fernanda fazer reuniões de trabalho. E ela fazendo todo aquele processo que a sua equipe pediu para fazer, que eu achei, aquilo me trouxe muita seriedade, porque eu estava só escutando Uhum. e ali eu estava no meu norte trabalhando. E aí eu falava, e aí? Ela falou assim, porque Meg tá fazendo isso, porque Meg tá fazendo. Aí, como ela é nordestina, né? Ela fala assim, doutor Igor. Aí por fim eu falei, doutor, ela falou, não, o Igor está levando o Meg para fazer o exame. Eu falei, gente, essa Meg é muito chique. Chique. Porque ele hoje é o dono da empresa. Mas eu achei, ao mesmo tempo, como empresária, o carinho e o seu cuidado em você ver uma situação de uma cachorrinha que já tinha passado por uma cirurgia e você mesma. Aí quando você fala que era um problema de coluna, eu não lembrava o que era, não tinha que se movimentar, você já resolveu, porque tem donos de empresa, Igor, que chega na sua idade ou com uma empresa que tem mais de 30 anos, ele não se dispõe a fazer isso. Uhum. E você não está preocupado com isso, você não está preocupado com o status de uma cadeira de diretor, de gestor. Você está com a mão no arado, na obra ali de Deus, ali, porque trabalho é a obra de Deus. Quando você vê empresas que prosperam como essas empresas, é porque Deus se agrada das pessoas que fazem com amor e carinho. Ele não é aquele gestor que fala, não, a empresa do meu avô e do meu pai e da minha mãe já está aí. Rapaz, isso aqui vai para sua geração e tudo mais. Você não se Tomara. preocupa com isso. Você pega a cachorrinha, põe no seu carro e você vai fazer o que tem que ser feito. Sim, eu acho assim, eu me preocupo sempre em dar o meu melhor. Assim, se eu puder fazer alguma coisa que possa agilizar, que possa melhorar, eu acho que o papel do administrador, além de administrar, ele tem que saber as melhores decisões no momento certo. Eu acho que o segredo é esse, a gente pode ajudar, a gente tá ali, a gente não pode
se esconder atrás de uma cadeira de escritório e esperar que tudo aconteça, sendo que você pode fazer melhor. Algo Então, mais. acho que é isso, exatamente É isso. que falta muito amor na gestão. As empresas familiares, quem dera que eu tivesse tido um privilégio de eu estar numa cadeira de uma empresa da minha família. O que está faltando muito nisso em muitas empresas que a gente não vê mais as marcas no mercado, é isso que você fez. Eu tenho certeza que seu pai não sabe disso, porque você não faz para o seu pai saber, mas eu tenho certeza que se seu pai te perguntasse, filho, como é que foi seu dia hoje? Você contaria para ele, nossa, pai, hoje eu tive que pegar a Meg. A Meg hoje, eu vou te falar. Uhum, com Hoje eu certeza. passei com a Meg. Seu pai ia se sentir tão orgulhoso, porque o seu pai que é o genro, deve ter feito muito isso. A sua mãe deve ter feito muito isso. E você aprendeu. É o DNA do amor. Fico feliz demais de poder ter dado esse DNA, E né? ele tá rosa de novo. Meu querido, diga uma coisa para mim. É, O que que você falaria pro seu avô se ele entrasse nessa porta? Ah, eu falaria pro meu avô que eu tô honrando o sonho dele e tô cuidando da filha dele. Só isso. É? Então vamos tomar água. Vamos brindar. Vamos brindar. Se eu chorei, por que que ele não vai chorar, né? Está cuidando da Ana. Porque Exatamente. a Ana, ela olha para você e ela não imaginaria que você assumiria a empresa. Ela só sonhou. As coisas vão se encaixando, né, no momento certo. É, Deus tem controle de todas as coisas. Todas as horas. É verdade. Aquela pessoa que quer deixar o bichinho lá, aquela pessoa que. Vocês não são hotelzinho, Não, lá a gente não tem serviço de hotel, é mais hospital mesmo. hospital É mesmo. exame de imagem, é cirurgia, consulta normal, vacina, O bichinho fica lá se ele aplicação. precisar de ficar. Exatamente. Se eventualmente precisar de uma observação maior, a gente tem a internação, a gente tem um bloco cirúrgico equipado, a gente tem os anestesistas, os cirurgiões, a gente tem a estrutura toda montadinha lá. Os pais de bichinhos, é pai de pet ou pai de É bicho? pai É de pai de pet. bichos, É porque pai tem de. vários bichos. Eles ficam aguardando a cirurgia terminar lá? Olha, algumas cirurgias sim, outras não. A maioria das vezes deixa na parte da manhã, a gente coleta os exames e marca-o na parte da tarde, e varia muito de cirurgia para cirurgia. Cirurgia mais simples, normalmente é liberado de um dia para o outro, às vezes se é feito muito cedo, às vezes libera ao final do dia, quando o animalzinho está voltando da anestesia. É mais ou menos O isso. bicho indo para sua, o bichinho, quanto mais rápido ele voltar para o seu habitat, é melhor? A partir do momento que vocês veem que eles já podem ir, É assim, ele tendo uma alta então veterinária, ele tem toda uma avaliação pelo veterinário. Se ele precisar exatamente. de ficar para ver ele acordar, fica. Tem que ficar, Tem que tem que ficar. esperar ele acordar, para o veterinário examinar. Depois que ele tiver ok, tiver voltado da anestesia, que aí a gente libera. Normalmente a gente pede até um dia a mais, porque a gente entende que, por exemplo, o animal que vai fazer uma castração, o primeiro dia é o dia mais importante do pós-operatório e requer um cuidado maior, um dia que talvez esteja sentindo um pouco mais de dor, um pouco mais de incômodo, às vezes é do procedimento mesmo. E ter o veterinário ali 24 horas observando, às vezes a gente pede um dia a mais. Ah, poderia liberar hoje? Sim, mas vamos liberar amanhã? Porque amanhã é um outro dia, já tem um dia de recuperação, já vai ter passado a anestesia 100%. Não tem nada a ver com o pessoal que às vezes fica achando que quer ficar lá para ganhar mais um pernoite. Tem nada a ver. Não, Não é nem de forma cobrado. nenhuma, não, de forma nenhuma. Nesse caso não é Tem cobrado. nada disso. A gente não, a gente visa, igual eu te falei, a gente visa mais o bem-estar também do animal, porque não adianta o cliente, o tutor, levar o animal até a gente não conseguir finalizar o nosso protocolo. Não finalizando o nosso protocolo é como se o nosso tratamento não tivesse sido finalizado. Então, o tutor procura outro veterinário, procura outra clínica e passa um ar de, a clínica não soube resolver. Então, a gente sempre opta por deixar o máximo, assim, não o máximo possível, os dias necessários, visando o bem-estar do animal sempre. Entendi. Igor, quando você chega todos os dias lá na clínica, eu adorei esse nome, pronto-socorro veterinário, 24 horas, é prático, né? Todo mundo já Prático. sabe. Quando você chega lá, você depara
com muitas situações na parte administrativa, que você todos os dias você tem que desenvolver, você tem que se relacionar, porque você falou isso, se relacionar com pessoas, são seres humanos, né? Você nunca tem a sensação de que você poderia estar fazendo outra coisa diferente? Ah, não. Não. Não, de forma nenhuma. Não tem jeito, eu tô feliz em estar podendo. Eu tô feliz em estar lá todos os dias. Não mudaria nada. Nadinha, nadinha. Não mudaria, é isso mesmo que você quer fazer. Porque o olho brilha, viu? Aham. O olho, você tem um brilho. É isso que eu quero fazer pra sempre. Já tá decidido. E é isso aí. Eu já falei que ele vai ficando rosa, né, gente? Claro, né? Todo mundo tem aquela reação, né? Eu, na verdade, quando eu tô ficando um pouco emocionada, o homem segura um pouquinho mais o show, ele fica mais um pouquinho rosa. Eu já tenho que pegar o lenço logo. E eu fiquei muito emocionada aqui, porque o que você tem, eu gostaria de ter tido. Uma história para contar, assim. E eu não tenho. Então, eu fico muito feliz de ver como você valoriza. E vai casar? Tá pronto para casar? Ou mais ou menos? Já, logo Já? menos. Eu namoro, tô feliz, Tá mas feliz? E tá na área? Tá namorada ou não tá na área? a namorada ela é advogada. Ó, mas Aí, tá ela na que é sua meu área. jurídico, ela que é meu jurídico. Já tá na sua área, né? Exatamente. Ela que me ajuda muito no dia a dia, ela que esclarece minha vida, esclarece Entendi. minhas coisas. Então, e Mas, gosta de bicho? adora, tem 3. Ó, então já tá no caminho. E os meninos vai ter que, você vai tentar fazer com que os meninos, gente, fala os meninos como se ele fosse ter 3, 4 filhos. Como assim? Eu tive um, por que você tem que ter mais, né? Mas assim, existe, quando você imagina, fala assim, gente, será que meus filhos vão gostar dos bichos? Passa isso pela cabeça de um rapaz ainda solteiro? Ah, com certeza passa, né? Mas assim, eu penso que cada coisa no seu tempo. Eu quero ter filhos, eu quero casar, eu quero. Mas Filho assim, único? eu sou filho único, sinto Mas você vai pensar falta. filho único? Você vai pensar em filho único? Não, eu vou querer ter 2. Aí ter 2, um casalzinho tá Amigo, bom. meu filho, vou chamar de filho, porque eu tô muito carente do meu filho. Meu filho já casou e viaja muito. Meu filho, o Igor, Uhum. eu tive um filho só e coisa e tal, mas enfim, falta, a gente sente falta, não sente? Porque eu sou de família grande, Uhum. você não é. O Lucas também reclamou. Eu sempre senti um pouco de falta, mas assim, eu tenho primos muito presentes também. Minha família é muito unida, assim, de reunir, desculpa, Sim, reunir sim. todo final de semana. Aham, Então acaba que compensa um pouco, entendi. mas eu, na minha vez de É. ter filho, eu gostaria de ter um a mais, assim, vindo com saúde sempre. É verdade, porque a gente quer que seja gerada, né, a continuidade, mas a gente tem que entender o seguinte, que os sonhos dos filhos são deles, né? Você precisou fazer a faculdade de Direito, mas no seu coração já latejava essa vontade, mas poderia também não. E eu tenho certeza que seu pai e sua mãe, como deram essa palavra para você, que é uma palavra de muita sabedoria. Meu filho, segue seu caminho. Se lá, onde você estiver, se resolver voltar, você voltou. Estamos aqui, né? E No você final das voltou. contas, fui, Você voltou para a voltei. base da família. Voltei. E tô lá desde então. Tá? E quando os olhos brilham, é porque você se vê fazendo isso mesmo e Isso. trabalhando com essa equipe bonita que está lá. Tá sempre evoluindo, né? Assim, dia a dia, caso a caso, a gente vai correndo atrás de estar sempre melhorando. Cada bichinho que chega é uma história. Exatamente. Cada um que sai curado é uma história. O aprendizado. Entendi. O que você gostaria de falar para o seu pai e para sua mãe? Ah, Você fala para a câmera, mas você não seja econômico, não. Não, eu queria agradecer meus pais pela oportunidade de poder estar representando a empresa, de poder estar elevando a marca, de poder estar inovando e dizer que eu vou estar sempre ajudando a empresa, vou estar sempre escutando vocês. E não tem muita coisa, eu acho assim que é mais agradecer por tudo mesmo. Entendi. E aquele jovem, eu volto a dizer, aquele empresário que ele não está muito feliz, sentado numa cadeira de uma empresa familiar. O que você acha que você pode falar para ele? Eu conheço uns 4, assim, rapidamente passa pela minha cabeça. Eu acho assim, honre sua família, honre a empresa da sua família. Se você tem que honrar a empresa de qualquer forma, não tem jeito. Assim, por mais que você não goste da área, você queira fazer outra coisa,
sendo filho único na minha situação, não tem muito o que fazer. Você tem que estar lá, você tem que estar ajudando eles. Porque eu acho assim, um dia eles ajudaram e chega a sua vez. Então, encarar isso, eu sei que é difícil, às vezes, lidar muito tempo com os pais na empresa. Eu sei que tudo isso, mas assim, não existe nenhuma empresa, nenhum desafio que não seja complicado de conseguir. Então, eu acho assim... Porque seus pais são seus sócios hoje, né? Diríamos assim, exatamente, né? São os acionistas, né? Exatamente. Eu só diria persistência. Persistência e faz tudo com amor, que eu acho que tende a dar certo, né? E para aquele cliente que ele te encontra lá e fala assim, nossa, o seu pai me atendeu aqui, rapaz. Como é que é essa história? É gostoso de ouvir? É engraçado, porque às vezes eu tô lá na recepção, aí eu sou muito parecido com meu pai, né? Aí, você é filho do Patrício? Eu sou. Ah, eu vim aqui, trouxe meu cachorro em 1998. Eu falei, nossa, que legal, e tal, cliente antigo e tal. Entendi. Assim, é o que mais acontece. Ah, cadê o Patrício? Ah, não, porque eu vim aqui há 5, 10 anos atrás, 20 anos atrás. E tá aí, eles contam histórias que nem eu sei, nem meu pai lembra. Ó, e aí nós vamos mandar um beijo pro Patrício, pra Ana, beijo pra vocês, que vocês entendam isso. História de família que inspira. Igor, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Beijo pra toda a equipe. Pronto Socorro 24 horas, gente. É o melhor que tem. Tchau pra vocês. Obrigado, viu, gente? Tchau. Valeu.